Perder peso é um grande desafio. Hoje eu converso com a Ana Carolina Cândia. Ela vai trazer para a gente um monte de informação sobre um novo método de emagrecimento chamado 5S. Você não pode deixar de prestar atenção nos detalhes, que ela falou muita coisa legal. Agora aqui no Vida em Conexão. Bom, estamos com a Ana Carolina, tudo bom? Tudo jóia. Você veio hoje para o programa Vida em Conexão trazer uma grande novidade, na verdade, para Brasília. Acredito que é novo, né, esse método que você trabalha, e todas as, não só mulheres, mas acho que todas as pessoas que têm um interesse, uma vontade de perder peso e ter uma vida mais saudável vai se interessar pelo que a gente vai conversar hoje, né, Ana Carolina? Você é esteticista e cosmetóloga. O que significa isso? Bom, a princípio, né, a estética trabalha a harmonia do corpo. Gordura localizada, celulite, rejuvenescimento, né, corporal e facial. E a cosmetologia é aprender a aplicar. Eu aplico, né, os cosméticos de uma maneira correta, de acordo com cada biotipo, necessidade de pele, né, para poder potencializar o resultado estético. Entendi. Então você trabalha bem voltado para essa linha da estética. Sim. Mas você descobriu, na verdade, de um tempo para cá, um método, na verdade, de emagrecimento, e que acabou de chegar em Brasília, que é algo muito novo. E você já me falou um pouco antes que você teve resultado, né? Sua família toda começou a fazer e teve um resultado muito grande em pouco tempo. Explica um pouco para a gente como funciona esse método 5S. Bom, o 5S, eu venho buscando, né, a respeito dele. Ele é muito novo no Brasil, tem 1 ano apenas. Ele veio do... Ele é brasileiro. Ah, ele é brasileiro, você queria saber. Isso. Ele foi desenvolvido por uma fisioterapeuta chamada doutora Edivana Poltronieri, ex-obesa. E ela sentiu a necessidade, pois ela conseguia emagrecer todo mundo e não conseguia emagrecer a ela mesma, né? E foi aí que ela começou a desenvolver pesquisas, foram 14 anos de estudo para chegar num final. E ela chegou no final de 5 segredos, por isso o nome, método 5S, que são 5 segredos para o emagrecimento rápido, saudável e duradouro. É isso que eu ia falar, duradouro é importante, né? Muito. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu emagreci em 2 meses. E as pessoas que eu conheço, que já passaram por problemas de obesidade, ou mesmo, às vezes nem é obeso, mas está acima do peso e está insatisfeito, faz essas dietas malucas, procura esses métodos muito rápidos. Na verdade, muito intensos. Então, você tira o carboidrato, faz a dieta da água, a dieta do sol, a dieta da lua, eu já escutei de tudo, da sopa. E isso não vai ser duradouro, né? Você vai realmente perder um peso, mas se você não mudar a sua maneira de comer, se você não mudar a sua maneira de pensar, se você não mudar seus hábitos alimentares, rapidamente esse peso retorna, né? Com certeza. E aí, como é que é esse método? Explica pra gente quais foram esses 5 segredos que ela descobriu. Certo. Ele funciona da seguinte maneira, ele é dividido em fases, né? Onde o paciente passa pela fase de perda, a fase de manutenção e a fase de reeducação. Certo. Tá? Ele tem o tempo mínimo de tratamento são de 3 meses. Tá. Bem rápido também. Sim, super rápido. O que vai variar esse tempo é a quantidade de peso, né? Quantos quilos o paciente precisa perder. Tá. Isso vai determinar o tempo que ele vai ficar na fase de perda. Tá. Certo? Então, nós vamos fazer todos os cálculos nessa fase de perda, através de IMC, que hoje a gente sabe que o IMC, na verdade, ele não quer dizer muita coisa, né? Vocês fazem naquela balança de bioimpedância. Na balança de bioimpedância. O exame de bioimpedância no 5S, ele é feito 1 vez por semana. Certo. Para a gente poder acompanhar esse emagrecimento, certo, né? Porque a gente precisa de um emagrecimento rápido. Por que rápido? Autoestima, não deixar a pessoa desistir, né, no meio do caminho. Quando é muito lento, a gente acaba não encontrando motivação. Eu falo bastante que a gente tem que ter metas alcançáveis. E aí você vai colocando passo a passo, né? Fala que você vai perder 1 quilo, depois 2, depois 3. Não vamos pensar nos 20, não, senão vai ficar muito longe. Exatamente. Né? É o que eu falo para os meus pacientes. Por exemplo, às vezes chegam pacientes que precisam perder 50 quilos. Né? Fala, nossa, mas são 50. Está muito distante. Está muito longe da minha realidade. E é o que eu falo para eles. O primeiro passo você já deu, que é estar aqui. Isso. É buscando ajuda, porque realmente a gente precisa de ajuda para isso. Com certeza. Né? O segundo é perder sempre os 5 primeiros, os 10 primeiros. Aí vai, né? Isso. Então, depois que você alcançou nessa fase de perda o seu peso ideal, né?
Nesta fase de perda, o interessante é que já acontece um dos grandes segredos do 5S, que é a desinflamação do hipotálamo. O hipotálamo ele é um órgão, uma glândula, na verdade, responsável pelo sistema nervoso central. E ele que é responsável pelos hormônios, pelas sensações de sede, sono, fome. As necessidades mais básicas, né? Isso. O que tem a ver com a obesidade, né? Quando nós damos altos picos de insulina, quando a gente ingere grande quantidade de carboidrato ou açúcar, né? É importante falar, eu li uma reportagem esses dias, eu gosto muito de estudar sobre isso, que eles descobriram que as farinhas, todas as farinhas brancas, elas são equivalentes ao açúcar. Ao açúcar. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não como doce. Sim, mas você come pão, macarrão. E aí acaba que isso transforma no seu sangue o mesmo em glicose, que é igual. Então, só uma dica para o pessoal, que às vezes a pessoa fala, eu tô sem comer doce, mas se você botar 5 pães franceses de manhã cedo, não vai resolver nada, né? Não vai. Vai continuar dando os picos de insulina. E é justamente esse pico de insulina que causa a inflamação do hipotálamo. Com ele inflamado, ele começa a liberar na corrente sanguínea níveis descontrolados de leptina, que é o hormônio da saciedade, e o grelina, que é o hormônio da fome. Né? Então, nessa primeira fase, nada mais é do que você alcançar o seu objetivo rápido, saudável e desinflamar o hipotálamo. E como é que você desinflama o hipotálamo assim? Porque realmente eu sei que eles vão mudar a maneira de se alimentar, lógico. Mas você usa algum tipo de medicamento natural, homeopata, enfim, alguma coisa que ajude, porque é muito difícil eles mudarem essa maneira esse hábito tão rápido se não tiver algo... Assim, eu sei que a força de vontade é o principal, mas se eu não tiver algo para dar um incentivo, né, no começo. Realmente, o 5S ele trabalha com nutracêuticos naturais, são aminoácidos, né, essenciais para o nosso organismo, para o funcionamento das nossas células, certo, né, para que todas as reações enzimáticas aconteçam. Por isso que você consegue emagrecer rápido e com saúde ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você faz uma reeducação alimentar, né, que tem toda a parte de alimentação nutricional por trás, a gente também repõe esses aminoácidos essenciais. Que são alguns, né? Cromo, por exemplo, tira a vontade de comer doce. É importante. É importante. Às vezes, essa vontade muito grande de se alimentar de carboidrato e doce é falta de cromo no organismo. Vocês fazem equilíbrios, então. Exatamente. E vocês fazem exames para verificar o que está mais deficitário ou não? Vocês dão a mesma dosagem desses cromos para todo, por exemplo, do cromo, enfim, desses nutracêuticos? A dosagem, ela é feita de acordo com a alimentação, da caloria que o paciente está ingerindo naquele momento. Tá? Mas sim, a gente pede exame de sangue sempre no início e pede no final também, para a gente ver como está essa glicose, né, colesterol. A gente faz sim essas dosagens antes e depois. Bom, depois de desinflamado, o paciente já está com a saúde preservada, em harmonia, né, autoestima elevada, porque já alcançou o que ele queria, já está de bem com o espelho, ele passa para a segunda fase, que é a fase de manutenção. É onde realmente agora a gente vai reprogramar, não vai apenas desinflamar o hipotálamo. Né? Nessa fase da reprogramação, é onde aos poucos ele começa a ser inserido do social novamente. Ele ainda tem uma dieta a seguir, ele ainda tem todo o acompanhamento. É importante falar que no método 5S o paciente não fica sozinho em nenhum momento. Ele tem acompanhamento pelo WhatsApp, com grupos onde estão todos os pacientes vivendo a mesma realidade, né? Dando incentivo ao outro. Com as mesmas dificuldades. Se alguém às vezes tiver algum momento de fraqueza ou de tristeza, tem com quem compartilhar, isso é bem importante. Então eu falo que é um dos principais segredos mesmo, fora os 5 segredos que eu ainda não contei todos. Né? Um dos principais é esse acompanhamento. Que é você realmente não ficar sozinho. Né? Então, sentiu às vezes a necessidade de escorregar, de comer alguma coisa fora, a tentação foi muito grande, ele tem com quem conversar, quem recorrer nesse momento. Né? Depois dessa fase de manutenção, ele vai passar por essa fase por 30 dias, que ele vai começando a se inserir aos poucos. É alimentação junto com o nutracêutico, junto com o ômega 3
que vai fazendo com que ele reprograme esse hipotálamo. Depois disso, ele ainda não está pronto para a gente falar que ele não volta mais a engordar. Claro. Né? É claro que isso é uma luta diária. Porém, na terceira fase... Na verdade, eu acho que nem uma luta diária. É quando você realmente muda o seu hábito alimentar, aí é muito difícil você voltar a engordar. Mas até você realmente ter novos hábitos, eles realmente demoram, né? Para você reprogramar seu cérebro, realmente demora. Os pacientes ficam com medo até. Chega nessa fase de reeducação, que é a fase que eles já não têm mais aquela dieta a seguir. Né? Ele já está pronto, ele já vai usar tudo que ele aprendeu durante o método, porque eu falo que o método 5S é uma escola para quem precisa reeducar os seus hábitos alimentares, né? Com saúde. Entender o porquê. Que às vezes nem sempre a necessidade de ingerir 2.000 calorias. Por exemplo, eu faço uma dieta muito saudável de 2.000 calorias e a outra pessoa ela vai ingerir apenas 200 calorias, mas não com tantos nutrientes e que não façam tão bem para a saúde quanto aquela dieta de 2.000 calorias. Sim, às vezes nem sempre... Não é a eu acho quantidade, que o valor calórico não é importante. Eu acho que o que é mais. importante é a nutrição. É a se nutrição. você está adquirindo e consumindo alimentos que fazem bem para o seu corpo. Porque, na verdade, quanto mais você come saudável e você está acelerando mais o seu metabolismo, mais você pode comer coisas saudáveis que aquilo não vai te engordar. Exatamente. O que é diferente. Às vezes a gente fica preocupado com caloria e, na verdade, a caloria ela não está muito mais... Não mais. Há alguns estudos atrás, né, acreditavam-se sim que a gente precisa contar essas calorias. Tá? Mas as dietas saudáveis, elas não estão tão presas mais em quantidade de calorias, e sim na qualidade do que alimentos. Você consome. Sim, com certeza. Né? Bom, então os pacientes ficam com um pouquinho de medo depois de voltar para a fase de reeducação, onde já não tem mais aquela dieta a seguir. Tá. Por isso que no método ele ainda não está sozinho. E a gente está conversando um assunto muito interessante, que eu acho que todos vocês têm um pouco de interesse, que é sobre perda de peso, método de emagrecimento. E a gente está falando algo muito interessante, que é um método que ela trouxe para Brasília, né, através da sua clínica, que é o método 5S. E aí você estava falando passo a passo do método. A gente parou no último passo, que você falou que é o passo da reeducação alimentar, né? Onde o paciente ele ainda está um pouco inseguro, porque ele tem liberdade de escolha, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Então ele vai sair para um jantar, ou ele vai para algum ambiente que tenha outros tipos de alimento, e ele tem que aprender a fazer a escolha. Exatamente. E aí, o que vocês instruem? Como vocês instruem? Sim, nessa fase ele ainda continua com o nutracêutico, com o ômega, apesar de já ter saúde preservada, né, ele reconstituída, ele ainda precisa desse apoio, né? E ele, além disso, ele continua no grupo, continua trocando informações com os outros pacientes, comigo. Eu me disponibilizo 24 horas através de WhatsApp para eles, para tirar todas as dúvidas, com a nutricionista. Né? Por exemplo, tem dúvida do que se alimentar, se está no restaurante, e aí nessa fase ele tem ainda todo o apoio. Legal. E só a partir desses 30 dias de reeducação, que ele conseguiu sozinho, com as escolhas dele, preservar o peso, né, que ele adquiriu. Continua indo no consultório toda semana fazer biopedância? Continua. Tá. E um outro segredo, né, do 5S que eu não contei ainda é a parte estética, que ela é muito importante. A gente trabalha com manta térmica, com o infravermelho da manta, que vai oxigenar o sangue, e também a termogenia, é um dos segredos, né? Que a gente usa na estética, neste caso, ela vem para acelerar o metabolismo, Sim. Tá? Para e também acelerar a perda processo. Também, né? As gorduras mais localizadas. Exatamente. Porque até então a estética em si ela não trabalhava o obeso, não essa necessidade de gordura interna, gordura visceral, somente aquela gordurinha localizada, tecidual, né? Mas todo mundo sabe que só fazer massagem não vai resolver, né? Então o que o método fez realmente foi juntar todas as técnicas alimentar, nutricional, a reeducação alimentar, a parte psicológica, que é muito importante. Entender que a obesidade hoje ela é uma doença
A pessoa ela não está obesa porque ela quer, e sim porque ela sofreu através dessa inflamação mesmo do hipotálamo, ela sozinha não consegue. Ela está desequilibrada, né? Totalmente Do mesmo jeito que quando a gente não está bem emocionalmente, a gente está com um desequilíbrio emocional, a gente precisa procurar ajuda. Isso. Existe esse desequilíbrio também da parte não é física, mas interna, né? Sim, sim. Dos seus hormônios. Isso, metabólica mesmo, isso na verdade também acaba atingindo bastante a área emocional da pessoa, certeza, né? Com certeza. E é um dos autoestima. pontos que a gente tem que trabalhar muito no método, né? Porque eles passam por altos e baixos durante todo, apesar de ser rápido, quando a gente pensa que você poderia chegar a atingir o seu peso ideal em 3 meses, né? Isso é gratificante para todo mundo. Porém, como não existe milagre, né? Chegar lá também não é fácil. Claro, e como você tudo. Passa por todas as dificuldades. Toda a caminhada, é uma caminhada. Sim. Né? E só que fazer isso acompanhado realmente fica bem mais fácil. Com certeza. Bom, e aí para quem está nos assistindo hoje que tem interesse de começar, né, o método, e ela tem que ir até a sua clínica, ela procura vocês, ela se inscreve, e aí tem um pacote que vocês fazem para as pessoas que estão interessadas em emagrecer, porque acredito que muita gente, elas têm o costume, na verdade, eu acho, de achar que vão conseguir sozinha. Então elas pegam a dieta que todo mundo, um pouquinho de cada um, né? Então pega o que você falou, pega mais o que uma amiga falou, o que a amiga está fazendo, e aí vai entrando na internet, pegando informação, e vai juntando e vai tentando fazer algo, mas não é personalizado, né? Não. E nós somos seres únicos, então cada um tem uma necessidade, cada um tem um metabolismo, cada um tem uma realidade, e isso tudo altera bastante. O que a pessoa precisa fazer para começar? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, então, é entrar em contato com a clínica Della Cândia, agendar uma avaliação. Essa primeira consulta ela ainda não está sendo cobrada aqui em Brasília devido a grande número de dúvidas, de pessoas com dúvidas sobre o método. Então eu me disponibilizei nessa primeira consulta, essa primeira avaliação, mais para tirar dúvida, conversar, explicar, conhecer a rotina do paciente, para saber se ele realmente está no momento dele. Porque é importante você estar no seu momento para começar o método, ou qualquer outro método de emagrecimento. Né? Você precisa querer e se conhecer. Né? Com certeza. E a partir daí... Aí ela já começa o já tratamento. Pode começar. Claro que eu vou passar todas as informações, claro. O tempo de tratamento estético, quantas vezes na semana ele passa. Não, e a gente vai colocar todas as informações no site, quem tiver maiores, né, interesses em estar conhecendo mais o método ou indo lá para poder marcar uma consulta, entra no meu site, liaclerô.com.br. Lá a gente vai colocar um resumo desse método, de como funciona, e aí lá vai ter o contato também para você poder entrar em contato com as meninas e poderem marcar. E aí tem uma outra pergunta que eu queria te falar, que eu achei interessante, porque vocês usam bastante o limão como aliado, né? Sim. E explica um pouco desse porquê. O limão, além de ser anti-inflamatório, e acho que é um lado do limão que ninguém conhecia, né? Eu brinco que a primeira coisa que eu vejo no paciente é o estômago, antes de qualquer coisa. Ele é o principal órgão a ser tratado. E o limão, o que ele faz? Ele limpa essa parede do estômago, ele vai trabalhar como uma desintoxicação, certo? A partir daí, com a parede do estômago limpa, desinflamada, desintoxicada, eu tenho uma maior absorção dos nutrientes dos alimentos. Então também não adianta eu fazer uma dieta sem o devido acompanhamento, porque eu não vou tratar da parede do meu estômago. Então o organismo ele pode, quando o estômago está com as paredes intoxicadas, pode acabar liberando, jogando fora o que é importante para ele. E o pH do limão também, quando é ingerido, ele altera, né? Às vezes as pessoas falam, mas o limão é tão ácido, mas quando a gente ingere o limão não fica ácido, ele fica alcalino, né? Ele fica alcalino lá no estômago. Ele serve justamente para isso, para limpar essa parede do estômago. Ótimo. Eu também queria te perguntar sobre os resultados. Compartilhe um pouco com a gente os resultados mais, assim, gratificantes para você como profissional, lógico, e também para o paciente que você teve nesse método, né, nesse tempo de trabalho que você já está com o 5S.
Bom, todos são gratificantes. Primeiro, né? Todos são. Cada paciente tem uma história diferente, né? Uma dificuldade diferente. E ajudá-los a superar todos os obstáculos, todos são gratificantes. Com certeza. Mas eu tenho alguns resultados que realmente são surpreendentes. Como, por exemplo, o meu marido, ele conseguiu eliminar 25 quilos num período de 60 dias. Meu Deus! Com isso sem flacidez, com autoestima elevada, com a saúde preservada, porque nós fizemos exames de sangue para poder comprovar. Outro que me deixa muito feliz também foi poder ajudar o meu pai de 63 anos. Ele conseguiu eliminar 16 quilos em 45 dias. Meu Deus. E o melhor de tudo foi que com menos de um mês, ele estava ainda na fase de perda, o médico precisou diminuir a dosagem do hipertensivo do meu pai. Que bom, quer dizer, aí até agregando ao que você falou, eu queria falar um pouco sobre a questão da saúde, né? A gente falou muito sobre a perda de peso, é importante, mas eu quero falar sobre qualidade de vida. Você está falando do seu pai, 63 anos, já era hipertenso, né? Então já tinha algumas dificuldades na parte da saúde, metabólica, né? E aí você, física. Através dessa nova alimentação, você foi testemunha dessa saúde, né? Dessa vitalidade que ele teve. E aí a qualidade de vida dele mudou. Fala um pouco pra gente o que você percebeu, assim, em relação à qualidade de vida dele. Autoastral, autoestima. Meu pai hoje ele é outra pessoa. Agora ele tem disposição para correr com 63 anos. Ele tinha medo no início. Quando eu fiz o cálculo do peso ideal do meu pai e ele precisava pesar 77 quilos, ele falou: nunca, eu não me lembro, eu acho que eu não consigo chegar no meu ideal, eu vou ficar com aparência envelhecida. Todo mundo pensa isso. Com flacidez. Isso. E não, aqui no método a gente consegue, essa saúde preservada é justamente isso, é diminuir somente taxa de gordura. Você emagrece de gordura visceral, tecidual e preserva, aumenta a água e massa muscular. Por isso que você pode tranquilamente chegar no seu peso ideal, sem flacidez nenhuma. E aí você percebeu nele também mais disposição, né? Acredito que quando a pessoa muda a questão da alimentação, a energia dela muda, né? E é de verdade, porque nós somos aquilo que nós comemos. Então, querendo ou não, a gente precisa de muito esforço para conseguir fazer todo o metabolismo de muita farinha branca, de muito açúcar, tudo isso o corpo parece que tem que trabalhar demais. Fica muito lento. E aí ele acaba que para de funcionar, o seu cérebro vai funcionar mais lentamente, né? Tudo seu vai funcionar mais lentamente porque seu organismo está tendo que trabalhar para outras coisas. Aquela grande quantidade de Com certeza. E eu começo a perceber que eu tenho essa alimentação já há muito tempo, falo que eu vejo a diferença da saúde, da vitalidade, da vontade que você tem de viver, da força que você tem para fazer as coisas, está sempre com disposição. Você enxerga isso na vida dos seus pacientes? Com certeza. O antes e depois. Você vinha aquela pessoa, às vezes, ali pálida, né? Andando devagar. Casamentos resgatados. Ai, que bonito isso. E devido ao excesso de peso, às vezes, aquela parte mais... íntima, mais né? íntima do casal, ela hoje é preservada, porque tem mais disposição. Com certeza. Né? E outra coisa, a autoestima. Às vezes a pessoa está acima do peso e ela tem vergonha do próprio companheiro. Né? E com o método também eu vi alguns casamentos resgatados. Ai, que lindo isso. Caso. Então realmente é muito gratificante. Uma outra paciente também, ela eliminou 12 quilos em 30 dias. Nossa. E também tirou o hipertensivo com 55 anos. Nossa. É uma paciente muito querida. E você, na verdade, também foi uma paciente, né? Eu fui a primeira você paciente. Acho que você fez em você mesmo para ver se funcionava. Eu comecei comigo e com meu marido, né? Eu iniciei agora em abril. Nossa, então você começou é recente. Muito recente. Foi em abril desse ano que eu comecei em mim, foi a primeira. E em quantos dias você perdeu? Você perdeu 15 quilos, né? Eu perdi já 15 no total. Até hoje, bom, hoje eu já estou naquela fase de reeducação, né? Já estou me desprendendo, aos poucos voltando, porque nem para mim também não é fácil. Mas
eu consegui eliminar no primeiro mês, foram 9 quilos. Nossa, muita coisa. Né? Porém, tem sempre essa diferença. Por que alguns conseguem perder mais que outros conseguem perder menos? Isso é muito individual, né? É muito individual e depende do IMC mesmo da pessoa. Tá? Porque como você mais você tem para perder, mais rápido você perde. Isso. Então tem isso. Meu IMC, ele não era de obesidade, ele era de sobrepeso. Hoje já está normal, minha taxa de gordura visceral, hoje ela está abaixo do normal. Hoje eu me encontro com 3,9 quilos de gordura visceral, sendo que o normal é de 5 a 9. Nossa, muito é bom. O aceitável. Eu encontro pacientes que iniciam o método com 21 quilos de gordura visceral. Nossa. Né? Tem um grande caminho aí pela frente, mas ao longo desses 3 meses de tratamento, consegue já atingir aí o normal de gordura visceral, que é a que a gente tem que se preocupar. Não só a estética, não só o peso na balança, né? E sim aquela gordura que pode vir a entupir algumas veias, alguma esteatose hepática, né? Que é o que a gente realmente tem que se preocupar. E o método 5S nada mais é do que ensinar o paciente a usar o alimento como seu próprio remédio. É isso que eu falo. Muito bom, muito obrigada mais uma vez. Então agradeço muito a sua presença aqui e quero dizer para você que está em casa, que às vezes, né, está com essa necessidade, busca essa vontade de uma mudança, busca essa vontade de ter essa vitalidade, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas eu já perdi essa vontade de malhar, perdi a vitalidade, às vezes você está tão animada, às vezes as pessoas comentam uns aos outros, mas gente, isso aí é algo que você consegue resgatar, né? Tudo que você quiser na sua vida, você pode. Então, não existe limite. O 5S, mudando vidas e resgatando sonhos. Bom, e agora eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, que precisa tomar esse passo, né? Assim, às vezes a pessoa está em casa e ela não tem assim, essa coragem, ou ela tem medo, ela fala, nossa, para mim é muito distante, ou deve ser muito caro, ou não é para mim, ou enfim, eu tô, como você falou, 50 quilos acima do peso, às vezes você está falando de pacientes de 10, 15 quilos, e a pessoa está desmotivada. Qual é a primeira palavra de motivação e de força que você dá para essa pessoa, para que ela comece a se cuidar, para que ela comece a prestar atenção que não estamos falando de estética só, mas a gente está falando de saúde, né? Estamos falando que, eu li uma reportagem que fala que quem cuida e quem se dedica na sua saúde na juventude, às vezes a pessoa fala, poxa, mas você está se dedicando financeiramente, porque algumas comidas podem ser um pouco mais caras, sim, se você escolher alguns tipos de alimentação, mas você tem que pensar que você está plantando algo que você vai economizar na sua velhice, né? Então você vai tomar menos remédio, você tem que fazer menos acompanhamentos no futuro, porque você vai ter uma saúde prolongada. Então, qual é o recado que você pode deixar para o pessoal? Primeira coisa é acreditar que tudo é capaz, você é capaz de tudo. E não focar aonde eu preciso chegar. Claro que a gente tem que ter uma meta, tem que ter um porquê, né? Eu quero atingir menos 10 quilos, menos 15 quilos, menos 20, porque eu quero dobrar minha perna, eu quero cruzar a perna, eu quero voltar a usar aliança, eu preciso me sentir bem naquela roupa. Cada um tem um motivo particular. Então, a primeira coisa é ter isso muito claro na sua cabeça. O porquê. Depois disso, é tomar consciência de que você é capaz, todos nós somos, né? O método ele é feito para quem precisa perder 50 quilos, como para quem precisa perder 4 quilos. Ele foi feito para todos, porém para quem quer. Então, é fazer uma autorreflexão de por que eu estou aqui, por que eu vou buscar o método, né? Por que eu estou dando esse primeiro passo. A partir daí, o método 5S ele vai te ajudar na sua caminhada, mas o primeiro passo é sempre você que tem que dar. Com certeza. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações. Eu tenho certeza que todo mundo ficou muito interessado e é interessante porque é algo rápido também, né? Exatamente. Quando você fala de tratamento que demora 10, às vezes 10 meses, 1 ano, às vezes até mais, 2 anos, desmotiva um pouco a pessoa. Mas como você falou, é importante dar o primeiro passo e mesmo que ela não perca tudo nesses primeiros 3 meses, mas com certeza alguma coisa ela vai perder para que motive a continuar, né? Sim, sim. O legal do método também, é que eu não tinha comentado antes,
é que o método ele conta com algumas estratégias que nós profissionais vamos usar de acordo com o resultado do paciente, né? Que é o efeito platô. Quem vive de dieta conhece o efeito platô, que chega num determinado ponto onde você estagna e para de emagrecer. Isso acontece porque o nosso organismo ele tem a grande capacidade de se acostumar com tudo. Ele pode se acostumar a pesar 150 quilos, como ele pode se acostumar a pesar 60 quilos. E ele vai se adaptar àquele ambiente de comidas gordurosas, ele vai conseguir te manter dessa maneira, então é onde você para de emagrecer. Isso acontece em todas as dietas, no 5S também acontece, mas com esse acompanhamento diário, como o paciente se pesa todos os dias e nós profissionais acompanhamos isso, tem algumas estratégias para tirar ele desse efeito platô, dessa estagnação e ele voltar a perder novamente. Ótimo, então essa aí é um segredo que vai ser revelado para quem for lá, com certeza. Com certeza. Bom, muito obrigada, Ana Carolina, sucesso na sua clínica, espero que você possa ajudar muitas pessoas, que eu acho que é bem sofredor para quem precisa perder peso e não consegue, né? Então, fico feliz de você estar podendo ajudar pessoas e realmente fazendo diferença na vida das pessoas. Bom, a primeira coisa, né, que eu resolvi trazer o método para Brasília, eu também não sou daqui, eu vim de Minas, e quando eu cheguei e eu me vi com a possibilidade de trabalhar com o método 5S, foi justamente para poder ajudar o maior número de pessoas. Que bom. A ter uma vida mais saudável, a entender que não é dieta, né? E sim é uma conscientização. E o método faz justamente tudo isso. Que bom, fico feliz. Bom, muito obrigada mais uma vez. Você que está em casa, obrigada pela sua companhia hoje e a gente se encontra na próxima semana. Just hold tight to my hand. There's no need for any